Olha só, falta de condições na hora de exercer o atendimento e atraso de salário são algumas das situações que deixaram os médicos da rede pública de saúde insatisfeitos. Bem, depois de tantas tentativas de negociação, estes profissionais decidiram que na próxima segunda-feira vão paralisar o atendimento. E para explicar estes e outros detalhes do fato, nós estamos recebendo ao vivo a advogada doutora Juliana Prícola, que representa esta classe de profissionais, e também o doutor Emerson Vilela de Souza, que é médico pediatra e atua na rede pública municipal. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua presença. Doutor Emerson, prazer recebê-los aqui no TVD Notícias. Obrigada. Bom, doutora, houve uma paralisação recentemente. Agora está prestes a acontecer outra paralisação dos médicos. São os mesmos motivos da primeira paralisação? Não, não são, né? A primeira paralisação foi a questão da contratação, né? Porque colocaram uma terceira empresa para administrar os médicos e apresentaram um contrato totalmente ilegal, né? Então, os médicos não concordaram, foi aonde eles mandaram os médicos pararem. Né? Agora, o problema é o repasse de verba da prefeitura com a Insaúde, né? Porque o primeiro problema nós já resolvemos, fizemos o contrato direto com a Insaúde, foi tudo resolvido. Por isso que eles voltaram a trabalhar. Agora, a prefeitura vem atrasando o repasse todo mês, e todo mês tem atraso. Agora nós estamos com 51 dias de atraso no pagamento do salário dos médicos. E também, para piorar, né, está faltando insumos para eles trabalharem, né? Oxigênio, soro, medicamentos para urgência, que é muito importante. Então, é por isso que eles resolveram parar, porque a CRM prevê, né, a paralisação no caso de falta de condições de atendimento correto com o paciente, porque se faltar um remédio e a pessoa vier a óbito, por exemplo, quem responde é o médico. Uhum. Então, ele não pode deixar acontecer essa situação. Então, foi por isso que eles resolveram parar. Doutora, eu gostaria de perguntar para o senhor justamente nesse sentido, né, há 51 dias sem o recebimento, sem o repasse, né, no caso da Insaúde, o pagamento desses profissionais. No Código Ético dos Médicos, há aquela previsão de que o atendimento é essencial, né, comparado Exatamente. Até com o atendimento da Polícia Militar. Porém, como a doutora já disse, algumas questões fazem com que os médicos possam ter essa paralisação, talvez não total, mas parcial. Eu pergunto para o senhor, qual é a situação de trabalho hoje que vocês, profissionais médicos, encontram no estabelecimento? O estabelecimento em si, ele tem dado condições de trabalho. A parte financeira prejudica muito o emocional nosso, porque a gente, como pai de família, ou mesmo com as necessidades do dia a dia, de cumprimento de palavras, de compromissos, faz com que a gente fique muito preocupado trabalhando. Então, isso faz com que a gente trabalhe pressionado, porque a gente está com esses dias todos sem receber, as contas estão vencendo, como todo mundo, porque o médico, ele também tem suas contas, tem suas obrigações, tem os seus filhos. Isso dá uma insegurança muito grande para a gente. Então, isso acaba comprometendo, porque a gente não pode passar isso para o cliente, que é o paciente nosso. Então, isso gera muito mais preocupação do que normalmente você teria, muito mais pressão, quero dizer. Então, isso faz com que a gente trabalhe bastante tenso e acaba tendo isso refletido nas nossas famílias, porque isso faz com que a pressão do dia a dia, que já é grande do médico, se torne maior para uma coisa que não deveria estar sendo ocorrendo.
E o médico tem que estar com o psicológico muito bom também para atender, saber um diagnóstico preciso, principalmente numa unidade de urgência e emergência também, na qual os médicos atuam, né? Correto. Doutor, essa abrangência da paralisação é todos os médicos ou apenas alguns médicos que estão aderindo a essa paralisação da próxima segunda-feira? Só corrigindo, essa paralisação da segunda-feira, a gente protocolou uma carta ao CRM dando um prazo de 10 dias, tá? Houve sim uma circulação em WhatsApp ou até no Facebook falando que a paralisação seria nessa segunda. Na verdade, não é. Provavelmente, se não houver o repasse do mês de agosto até o final desse mês, na verdade, seria na próxima segunda-feira a paralisação. Bom, é bom a gente deixar claro que no início da minha fala, né, eu disse que a paralisação, no caso, seria na próxima segunda, dia 24. Então, não é. Essa afirmação não é verdadeira. Não é. Por causa desse protocolo, que a gente deu um prazo de 10 dias, mesmo porque seria até errado da nossa parte fazer isso sem cumprir o que o CRM nos obriga, e também ter tempo hábil para eles resolver essa parte financeira. Respondendo a sua pergunta, os médicos que trabalham para InSaúde, todos eles estão aderidos a essa paralisação, porque em todos eles reflete esse problema que está ocorrendo. Existem médicos que são trabalhadores da própria saúde de Mococa, tem outros que são do governo, então esses não têm, a princípio, relação com a gente. Poderiam até ser solidários, mas eu acredito que isso não é o que voga no momento. O problema é dessa classe, que é a classe que representa mais de 90% do serviço médico de Mococa, então isso infligiria uma paralisação grande em prejuízo da população de Mococa. A falta do pagamento dos médicos é o único motivo para essa paralisação ou não? É o principal. Eu não posso ser incoerente. Porém, a falta de insumos, ela faz com que também isso nos preocupe. Porque a gente ouve falar lá e recentemente parece que as compras estão sendo assim, quinzenais, semanais, ou seja, eles estão comprando só por gasto imediato, porque até para isso está faltando dinheiro, não está sendo repassado o dinheiro, isso faz com que a gente fique preocupado com isso também, tá? Porque a qualquer momento isso vai ser primordial no atendimento do paciente. Bom, doutora Juliana, a senhora, na condição de advogada representando a classe dos médicos, também atua nessa questão da negociação, de conversar com o Poder Executivo, com a InSaúde. Como está essa tratativa? Se a paralisação realmente ocorrer, quanto tempo ela pode durar? Então, como o doutor mesmo ressaltou, eu estou aqui com o protocolo que fizemos junto à delegacia do CRM em São João da Boa Vista, onde nós demos 10 dias para que eles resolvam o problema, né? Então, esse foi protocolado dia 19, os 10 dias dá na sexta-feira que vem, né? Então, dia 1º de outubro seria o começo da paralisação. Hoje, alguns médicos começaram a receber o que eles trabalharam em julho, referente a julho, mas vence dia 30 o referente a agosto. Então, se não for acertado também o salário de agosto, a paralisação vai continuar, tá? E vai durar enquanto permanecer o atraso do pagamento. Bom, qual a situação da prestação dos serviços hoje da empresa InSaúde em Mococa, doutora? Então, como todos nós já sabemos, né, teve uma ação do Ministério Público daqui de Mococa, né, para que haja o encerramento do contrato com a InSaúde, tendo em vista alguns problemas na licitação. Foi dada a liminar, né, pelo Dr. Djalma, o juiz da 2ª Vara Civil daqui de Mococa, e eles entraram com agravo, a prefeitura entrou com agravo.
O que é isso? Para que a gente possa entender, doutor, desculpa interromper, já não, interrompendo. sem problema. Quando houve a denúncia ofertada pelo Ministério Público, né, pelo promotor, o juiz deu uma liminar. Essa liminar, o que seria? É para encerrar o contrato. Isso, é a suspensão, né, o encerramento do contrato e também para que eles não repassem mais verba alguma para essa instituição, porque a alegação da promotoria é que eles visam lucro, que é proibido por lei. Tá? A organização social ela não pode ter lucro. Então, tanto a organização social e a prefeitura recorreram dessa liminar na segunda instância, no caso, em São Paulo. Isso. Já houve alguma decisão relativa a isso? Houveram 2 agravos, tá? Um da Insaúde, outro da prefeitura. O agravo da Insaúde, ele foi recebido pelo efeito devolutivo que a gente fala. O que é isso? Não suspende a liminar do juiz, onde ele suspende a empresa em saúde, ela teria que sair em 10 dias. Tá? Sim. Ou seja, a Insaúde perdeu. Perdeu, no caso, ainda vai ser julgado, tá? Porque todo mundo confunde isso. É só o efeito do agravo. Sim. Tá? Esse agravo ainda vai ser julgado. O mérito do agravo ainda vai ser julgado, tá certo? Então, só o efeito ela perdeu. Sim. Correto? E também a prefeitura entrou também com agravo pedindo para que suspendesse o efeito dessa liminar, tá? E que ela tem até sexta-feira, a prefeitura, o juiz ainda não deu um despacho definitivo, ele quis saber o porquê que ela quer mais tempo da Insaúde aqui em Mococa. Então, ela tem que apresentar o que ela vai fazer com a saúde pública de Mococa. Então, ela tem até sexta-feira também para apresentar esse plano, certo? Com essa apresentação e com uma justificativa que o doutor Djalma já apresentou nos autos, o juiz vai dar, se ele vai dar o efeito suspensivo ou não. Tá? Se ele não der o efeito suspensivo, os repasses feitos pela prefeitura estão ilegais, né, para a Insaúde. Agora, se ele der o efeito suspensivo, aí ela pode ficar até 120 dias ainda em Mococa. Doutora, só para entender, é um assunto meio confuso meio quando complexo, a gente fala em termos jurídicos. Isso. Se porventura, né, o mérito seja julgado também na segunda instância e decida-se, o desembargador optou por encerrar mesmo o contrato com a Insaúde. Ainda há possibilidade de recurso ou não? Isso tem que ser cessado. Porque eu pergunto, se for cessado, acabou o vínculo da prefeitura com a Insaúde, ou seja, aí acabou o vínculo com essa classe médica também que atua para a Insaúde. Isso, concorda? Concordo, correto, você está correto. É o seguinte, existem outros recursos, tá? Porque a ação que o promotoria entrou só está começando. Tá? Ele deu uma liminar. A liminar é a primeira coisa que acontece no processo. Então, pode haver vários outros recursos. Só que tem o seguinte, tem um porém aí, né? O contrato da Insaúde termina agora em novembro. Né? Então, com esses recursos, tudo, a prefeitura não pode renovar com esse processo, ela não pode renovar com a Insaúde. Então, querendo ou não, ela vai ter que colocar outra OS para gerir a nossa saúde. E nesse caso dessa suspensão do pagamento para a Insaúde nessa liminar, não é isso que está atrapalhando esse repasse para o pagamento dos médicos? Não, porque foi repassado já três cheques para a Insaúde depois da liminar, né? Então, isso é um entendimento jurídico. Ontem eu dei um parecer jurídico na Câmara, o outro advogado discordou de mim. Direito é isso, né? Cada um tem um entendimento, não é como matemática, mas eu acredito que o jurídico da prefeitura viu que não teria problema em repassar, é uma visão deles, né, que também é a minha, para te falar a verdade. Né? A minha visão enquanto esse juiz ainda não deu ao parecer dele se é suspensivo ou não, ou vai ser no efeito suspensivo ou não, então ainda está sub júdice, então pode se passar.
né? No momento que ele falar não, não é suspensivo, aí acabou. Ele não pode, e a decisão do Dr. Djalma permanece e eles têm que parar de trabalhar em Mococa. Bom, é um assunto polêmico, né? A gente aguarda os melhores desdobramentos sobre esse assunto. Nós vamos, claro, falar sobre isso outras vezes. Na semana que vem também vamos abordar esse assunto aqui no TVD Notícias. Gostaria de agradecer muito a presença da doutora Juliana Pricoli, também do médico doutor Emerson Vilela de Souza, médico pediatra. Os médicos teriam, doutor, mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho importante deixar claro para a população que o serviço de emergência e urgência vai continuar sendo feito normalmente, tá? A paralisação não é total porque a gente tem um compromisso ético com a população, com os munícipes da cidade, então isso vai ser feito normalmente. É claro que o serviço vai tumultuar se houver a paralisação. Mas a gente busca, junto ao poder público, um bom senso em estar resolvendo isso o mais rápido possível. Tá? Então, e também a gente tem que deixar claro que o serviço municipal, na representação do secretário de saúde, que até colega nosso, que dava plantão junto com a gente até pouco tempo atrás, tem se mantido muito distante da gente. Então, isso dificulta muito até o nosso entendimento do que está acontecendo. Tá? E isso deixa a gente bastante confuso, porque ninguém explica para a gente o que está acontecendo. Até esses dias a gente estava comentando num grupo que a gente parece invisível ao sistema. O promotor, claro que não é a função dele, gerir a nossa classe em relação ao recebimento. O CRM tem uma postura mais de vigilância das nossas condutas. A população está interessada em ser atendida. E os médicos parece que não existe no sistema, entendeu? Então, a gente acabou tendo que tomar essa providência para que nossas famílias sejam respaldadas pelos nossos serviços, que a população não sofra e que eles tomem uma posição, porque não tem diálogo com a gente. Está muito distante isso da gente. O senhor comentou uma coisa, só para a gente entender melhor. Tem a questão realmente da unidade de pronto atendimento, o UPA, que tem os profissionais médicos também, que são remunerados pela Insaúde, que lá atuam. Hoje, se não me engano, acho que dois ou três médicos que atuam, quatro médicos que atuam. Permanecerão os 4, vai ser permanecerão, o grupo estará lá todos os dias para a prestação desse serviço de urgência e emergência. Não vai ser abandonado essa parte do serviço de saúde de Mococa. Ou seja, os médicos vão exigir algum tipo de filtragem nos pacientes que forem à UPA para ser atendidos, porque quando a gente fala em urgência e emergência, né, o próprio nome já diz, né, um infarto, um acidente, uma facada, né, algum trauma mais sério, e não, às vezes, uma dor no braço, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, que seria ambulatorial. Esse serviço, esse atendimento será feito, será filtrado, como vai ser? Você falou bem, esse serviço vai ser adequado, porque a tendência é que todos os NAIs drenem para um lugar só, que seria o UPA, que estaria teoricamente funcionando. Então, já há uma triagem, talvez essa triagem fique mais específica, porque senão também nós médicos não daremos conta do atendimento, né? Então, o serviço de urgência e emergência, com certeza vai estar sendo realizado e bem realizado, como tem sido feito até hoje pela classe médica de Mococa. Ok, muito obrigado pela sua entrevista, doutora Juliana. Também gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, né, a população, principalmente, por entender a classe médica, né, as aflições deles, e também agradecer aos vereadores, né, que têm recebido a gente em audiências públicas, têm dado voz aos médicos para a gente estar mais perto da população para explicar o que está acontecendo
com eles e tem que ser bem aceito pela população. A população tem entendido o porquê dessas paralisações e tem apoiado os médicos, então eu só tenho a agradecer a toda a população. Nós que agradecemos a doutora Juliana Prícola, advogada representante da classe médica, e também ao doutor Hermeson Vilela de Souza, pediatra. Obrigado mais uma vez. Obrigado.